Boa noite, Padre Jean, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Bem-vindo! Como vão as coisas por aí? Obrigado, é uma alegria, como sempre. Tudo bem. Olha, Estou aqui me ajeitando com as câmeras aqui para ver se fica melhor. é todo um processo, né? É toda uma questão. Acho que tá bem, né? Deu certo. Animado? Vamos lá, Eu sei vamos que é ver um o que que assunto que o senhor gosta muito de falar. Dom Beato aqui da nossa diocese, assim como os outros, né? Que a gente Pois falou é, numa live lá no mês de junho, deu muita repercussão, o pessoal gostou bastante, e claro, faltando 2 dias, né, para a festa do Padre Vitor em Três Pontas, que nesse ano vai ser diferente, a gente não poderia deixar de fazer esse nosso bate-papo. com certeza. Vai ser uma alegria, vai ser gostoso, tenho certeza. O Padre Vitor vai também nos ajudar nesse momento. Amém, vai interceder por nós. Padre Jean, vamos começar? O senhor quer fazer uma oração para a gente começar Vamos lá. bem aí esse nosso bate-papo? Pode ser? Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos inspire, nos ajude, já que é ele o autor da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos Corações dos fiéis vossos fiéis e e acendei neles o acendei fogo do neles o vosso fogo amor. do vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito e tudo Espírito, será tudo criado será criado, e e renovareis a face da renovareis a terra. face da terra. Oremos. Oremos, Deus que Deus instruístes que os corações instruíste os dos vossos corações dos vossos fiéis fiéis com a luz do com a Espírito luz do Santo, Espírito Santo, fazei que apreciemos fazei que apreciemos corretamente todas as retamente todas as coisas, coisas segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito e gozemos e sempre gozemos da sua sempre da sua consolação, consolação por Cristo por Senhor Cristo nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Bora começar? Vamos lá, estamos aí Padre, para o que você pra... perguntar. antes da gente falar um pouquinho da história do Padre Vitor, a gente contextualizar, faltando 2 dias para a festa, esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? As pessoas não vão poder estar lá presencialmente, né? Não está se recomendando o pessoal nem ir de carro, nem ir a pé, nem ir de cavalo, nem ir de bike. Queria que o senhor desse, Não, né, uma palavrinha, né, como mais do que uma coordenador de pastoral. recomendação, é uma proibição, né? A cidade vai estar fechada. As pessoas não poderão entrar na cidade de Três Pontas. Então, mas a novena já tem sido assim, né, de forma remota. Nós já estamos, entre aspas, adaptados a essa nova forma, não é? Então, ninguém se arrisque a ir a pé, a ir a cavalo, a ir de bicicleta, ou mesmo a ir de carro sozinho, né? Vai dizer, não, não é aglomeração, não é romaria, eu vou sozinho. Não vai entrar na cidade de Três Pontas nenhum carro que não seja da própria cidade no dia do Padre Vitor, né? Então, para evitar mesmo, o que seria mesmo um perigo, né? Padre? Importante para a segurança do povo de Três Pontas, mas para a segurança dos próprios romeiros, né? Todos os anos são muitas pessoas que vão a Três Pontas no dia do Padre Vitor, e isso num ambiente de pandemia, como nós estamos vivendo, seria demasiadamente arriscado. E a fé não é essa afronta à natureza. A fé é a obediência a Deus que nos ordena o cuidado da vida. Então, para cuidar da vida, seja a vida do romeiro, seja a vida do trespontano, as autoridades tomaram essa decisão que precisa ser levada a sério. Então, ninguém se arrisque. Nós podemos rezar em qualquer lugar, né? Jesus Sim. disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome,
ele estaria no meio deles. Em todas as nossas paróquias que já estão voltando à presença dos fiéis na Santa Missa, vai haver celebrações nesse dia 23 de setembro. Então você pode se inscrever para participar da celebração aí na sua paróquia. Se não conseguir participar, acompanhe a transmissão pelas redes sociais a partir da sua paróquia ou a partir da paróquia Nossa Senhora da Ajuda em Três Pontas. E com certeza o Beato Padre Vítor vai abençoá-lo da mesma forma como se você estivesse lá. Muito bacana o senhor, né, fazer esse reforço. Eu quis começar a live justamente para que as pessoas estejam atentas, porque muitas vezes já é um hábito, né? Tem muita gente que vai a pé. Eu mesmo gostaria muito de ir a pé esse ano, infelizmente não vai ser possível devido à pandemia, mas vamos torcer para que no próximo ano já esteja todo mundo vacinado para a gente não ter mais esse problema, né? Tomara, tomara. Que o Beato Padre Vítor interceda lá em cima para que os nossos cientistas cheguem a bom termo com a vacina. Amém. Estamos aí na torcida. Vocês que chegaram agora, nós estamos conversando hoje sobre a fé do povo no Beato Padre Vítor. Boa noite, Valéria. Boa noite, Josimara. Boa noite, Tayane. Boa noite, Estevão. Vocês que entraram aí, sejam bem-vindos à nossa live. E agora, Padre Jean, vamos falar um pouquinho de história? Vamos contextualizar o pessoal que estão nos assistindo aí, para contar um pouquinho aí, né, de como nasceu, cresceu, se tornou um padre, o Vítor, o Beato, que nós estamos falando na live de hoje. Então, hoje durante a tarde eu ainda fui pesquisar aqui, referendar algumas datas, porque eu não sou muito bom de guardar números, então para que eu pudesse agora oferecer a vocês dados muito precisos, né? O Beato Padre Vítor nasceu escravo no dia 12 de abril de 1827. Nasceu escravo, mas nunca viveu como escravo. Ele nasceu filho da Lourença Justiniana de Jesus, que era uma escrava negra de uma fazenda no perímetro da cidade de Campanha. Esse menino teve como madrinha de batismo, 3 dias depois, no dia 20 de abril de 1827, a dona da sua mãe, a senhora fazendeira Mariana de Santa Bárbara Ferreira. Talvez por isso, por ser ela a madrinha do menino que passou a chamar-se com o batismo Francisco de Paula Victor, ele nunca tenha vivido como escravo, mas viveu já no beneplácito, já envolto na bondade da sua madrinha, recebendo uma educação diferenciada da que os negros recebiam naquele tempo. Então o menino aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu alguns rudimentos, inclusive de francês. Olha, não sabia disso. Pois é, eu também não. A gente vai descobrindo coisas do Beato Padre Vítor, né? Das pesquisas, legal. Pois é. E é curioso porque Francisco de Paula foi um grande santo medieval, né, italiano, lá da Calábria, e ele fundou a Ordem dos Mínimos, uma ordem que queria radicalizar o ser menor, mais do que São Francisco de Assis. E São Vítor é um santo celebrado no dia 12 de abril, dia em que ele nasceu, em Braga, né, na região de Portugal. Porém, São Vítor viveu lá antes da criação do Estado português. Mas ele é celebrado em Braga no dia 12 de abril, dia do nascimento do Padre Vítor. Né? Então ele recebeu esses dois grandes, o nome desses dois santos, São Francisco de Paula e São Vítor.
Eu dizia depois que na meninice, rapazinho, vamos dizer assim, o Padre Vitor quis aprender uma profissão. E aí, por influência da sua madrinha, a Dona Mariana, ele vai aprender a profissão de alfaiate, com um alfaiate famoso que vivia na Rua Direita, ali em Campanha. E era conhecido como Mestre Inácio Barbudo, por causa do tamanho da sua barba. Gente, olha só quanto detalhe, padre. Hein? Quanto detalhe, meu Deus, Pois essa rua direita eu sempre ouvi a minha avó falar dela, é conhecida da família. Então, e lá ele vai aprender a ser alfaiate com o Mestre Inácio. O curioso é que é ao Mestre Inácio que o menino Francisco confia pela primeira vez o seu desejo de ser padre. O Mestre Inácio reagiu ao aquilo que o Francisco Vitor disse para ele, com enorme discriminação. Uma discriminação que a gente esperava que fosse só daquele tempo, mas que não é, que infelizmente está muito presente hoje. O Mestre Inácio respondeu ao Francisco Vitor dizendo: é mais fácil a galinha criar dente do que um negrinho ser padre. Puxa vida. Isso vai ser muito curioso. Nessa época? Oi? Quantos anos o Francisco tinha nessa época? O Francisco tinha menos de 20 anos. Né? Era um adolescente, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Mas nós estamos em plena escravidão negra, né? Ele era uma exceção. Um negrinho livre, sim, que aprende uma profissão branca, digamos assim. Então ele é uma exceção e ele convive como exceção na sociedade do seu tempo, né? Sim. O passo seguinte vai ser a primeira visita pastoral de Dom Antônio Ferreira Viçoso à Campanha, que acontece em 1848, 3 anos depois. Diocese? A Diocese da Campanha ainda não existia. Não existia. Ela vai ser criada em 1907. A Diocese de Pouso Alegre ainda não existia, ela vai ser criada em 1900. Nesta época, Campanha e toda a nossa região pertence à Diocese de Mariana. Ah, sim. Então, em 1845, assume a Diocese de Mariana Dom Antônio Ferreira Viçoso. Certo. E 3 anos depois, ele manifesta o desejo de fazer uma visita à Campanha. Coisa rara, né? Hoje a gente vê o bispo quase toda semana, todo mês, né? Vai em todo ao menos lugar. uma vez por ano, mas naquele tempo não. Né? Então o anúncio da visita de Dom Viçoso à Campanha causa um frenesi na cidade, e a permanência do bispo na cidade é feriado municipal. O bispo chegou, galera, vamos lá! Exatamente isso. É tipo isso, né? A cavalaria da Guarda Nacional foi mobilizada para recebê-lo. Aqueles que possuíam cavalo foram recebê-lo distante da cidade. Imaginem, porque ele vinha a cavalo de Mariana. Né? Gente, era dias de viagem. Dias de viagem, né? Um fato curioso, talvez, não sei se exatamente dessa viagem de Dom Viçoso, mas nós temos uma cidade pequenininha aqui, pertencente à nossa diocese, que chama-se Dom Viçoso. Exatamente, né? Em homenagem ali perto a ele? de São Lourenço. Uhum. E a paróquia daquela cidade é dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque o surgimento daquele povoado se remete ao fato de, numa dessas suas viagens a cavalo, Dom Viçoso ter perdido o seu rosário naquele lugar.
Tanto que aquele lugar nasce se Gente, chamando Rosário de Dom Viçoso. E depois fica o nome de Dom Dom Viçoso Viçoso. para a cidade e paróquia Nossa Senhora do Rosário. Essas histórias que a gente gosta, Padre Jean, essas curiosidades assim que a gente nem imagina e o senhor traz pra gente. Pois é, um dia eu também nunca imaginei e alguém me contou. Que coisa boa. Legal, muito bom. Então, mas nessa visita de Dom Viçoso à campanha em 1848, o Francisco Vítor, com 21 anos, cria coragem e vai à casa paroquial falar com o bispo. Pede para falar com o bispo. E foi muito amavelmente acolhido por Dom Viçoso. Dom Viçoso acreditou na vocação do menino, embora negro. Mas existe um detalhe interessante. Dom Viçoso também era negro, né? Mas Dom Olha, Viçoso era português. Dom Viçoso era um negro português, né? Um negro europeu. Então, não era considerado negro pela sociedade, né? entendi. Mas ele acreditou naquela vocação negra do Brasil que se apresenta diante dele. O Padre Vítor é o primeiro padre negro ordenado no Brasil, né? Gente, E isso é incrível. isso é de muita importância, né? Já é uma história de superação por si só, ele ainda se tornou santo, hein? Olha só. Exatamente. Pois é. E a igreja reconhecer a santidade do primeiro padre negro do Brasil significa aquilo que nós temos ouvido tanto nos últimos tempos, infelizmente, não era preciso ouvir isso, né? Era dispensável, mas hoje a gente ainda tem que lembrar que vidas negras importam. Realmente. Então o Vítor conversa com o Dom bispo. Viçoso, e o Dom Viçoso recomenda ao menino de 21 anos duas coisas. Encontre um mestre que lhe ensine latim e alguém que lhe ensine música. Eles já tinham certos rudimentos de música, mas de latim ainda nada. E um vigário, um padre lá da campanha, se dispõe a ensinar latim ao menino. E ele passa aí ainda um ano estudando latim e música na campanha. E entra no seminário no dia 5 de junho de 1849. Aí o No seminário ano lá em seguinte. Mariana. Lá em Mariana, né? Era uma coisa totalmente diferente do que significa entrar no seminário hoje, né? Mas a dona Mariana, a sua madrinha Então, de batismo, eu já ia te perguntar qual que era a diferença, o que que acontecia. não, Mariana do seminário é a cidade. O seminário ficava na cidade de Mariana, sede da Sim. diocese. E a dona Mariana de Santa Bárbara era sua madrinha de batismo. Sim. E era fazendeira, já viúva. Ela fez o enxoval para o menino levar para o seminário, né? Arrumou ali uns cavalos, umas mulas para levar o enxoval até Mariana. E o menino saiu a cavalo da campanha, acompanhado por algumas pessoas, claro, e se apresentou ao seminário de Mariana. Mas antes de ir ao seminário, por ter sido tão bem recebido pelo bispo na campanha, ele foi à casa do bispo, né, apresentar-se ao bispo e dizer: olha, estou aqui para ingressar no seminário. Que legal. E ele entra no seminário como vamos dizer assim, um pupilo do bispo. Porque Protegido nunca é muito pesado, né? Um pupilo mesmo, né? Um que você ia dizer? Um protegido é pesado, né? Não, é isso essa mesmo. palavra. É isso mesmo. Porque de outra feita, ele não entraria no seminário. Não se admitia ao seminário homens negros. 1849. Nós estamos aí, se a minha matemática não tiver muito ruim, há 39 anos antes da abolição da escravatura.
Exatamente, que eu acho que foi 1888, né? Isso aí. É. Uhum. Então vocês imaginem, 39 anos antes da abolição, um menino, um jovem de 22 anos, negro, se apresenta ao seminário. Uma Os, revolução, gente. os colegas achavam que ele estava indo para trabalhar na cozinha. Ah, mentira. Não, aí mentira era muito Nossa, compreensível, gente. E né? trataram ele mal? A princípio, assim, sim, sem dúvida, né? Não só enquanto achavam que ele tinha ido para trabalhar na cozinha, mas mesmo depois que descobriram que ele era o protegido do bispo, né? Eles fizeram dele gato e sapato. Ele mandavam no engraxar os sapatos, né? Já era um Os bullying filhinhos, naquela época, vamos dizer assim, exatamente. né? Os filhinhos dos coronéis brancos que estavam no seminário mandavam o negro, estavam acostumados a isso, a engraxar os sapatos, a lavar as privadas, a todo o Puxa, gente. serviço desprezível ficava para o Francisco, né? A sorte, a sorte dele é que ele era santo, né? Sim. E encarou isso como um caminho de humildade, né? Ele Um não ia caminho, revidar, não ia brigar, não ia fazer barraco, nada disso. Ele já era isso, santo, né? né? Mas eu acho que também tem uma outra sorte. Hoje nós passamos no seminário ao menos 8 anos. O padre Vitor ficou no seminário 2 anos. Só isso? 49 de junho de 49 a julho de 51. Gente, Em era muito pouco. 27 de julho de 51, ele já deixou o seminário como padre, né? Então, também o pouco tempo ajuda a gente a aguentar certas Sim. infâmias, né? Uhum. Ali em Mariana, o padre Vitor fez o seu processo de formação, recebeu as ordens menores, foi ordenado diácono e foi ordenado padre, curiosamente, no dia 14 de junho de 1851, com 24 anos. Essa data é da Inha Chica, não é? Exatamente, é por isso que eu Ah, digo já que associei. curiosamente, né? A Gilcimara A quer saber Inhaxica por que ainda o não tinha seminário. morrido, a Inhaxica ainda vivia, né? Ela morre em 1881, se eu não me engano. Eles não se conheceram? Não, né? Não, não há Ah, nenhum indício de que isso tenha acontecido, porque Baipendi e Três Pontas naquela época era distante, né? Era sim. algo, né? E o Padre Vitor ficou a vida toda em Campanha, Mariana e Três Pontas. Não Não se tem saiu desse notícia círculo, dele né? lá para o que hoje é o sul da Diocese da Campanha. Até porque é, tanto Baipendi quanto a Iuruoca, antes da criação da Diocese da Campanha, pertenceram, sim, também pertenceram a Mariana, mas haviam pertencido à Diocese do Rio de Janeiro. Então, Ah, há uma distinção aí de regiões, né? Mas a partir de 1907, vão pertencer à Diocese da Campanha. Já pertenciam à Diocese de Mariana. Nessa época pertenciam juntas à Diocese de Mariana, mas sofriam influências distintas, né? entendi. Ó, a Gilcimara escreveu aqui, por que só 2 anos para formar um padre naquela Pois época? é, não sei. Eu também descobri isso hoje. Não sei te responder porque só 2 anos naquela época, né? É curioso. Sim, É. A Inhaxica morreu em 1895. Eu disse 1881, não é não. 1895. 1895. É. O Padre Vitor morre 10 anos depois, em 1905. Gente, ia ser fantástico se os dois tivessem se conhecido, hein? Que pena. Pois é. Nenhum dos dois conheceu a Diocese da Campanha. Curioso, né?
nem a Inhaxica, nem o Padre Vítor. A Diocese Sim. da Campanha nasce 2 anos depois da morte do Padre Vítor, em 1907. 1907, né? Sim. Se eles tivessem pertencido à mesma diocese, assim, uma diocese próxima, e eles pertenceram à mesma diocese, mas lá de Mariana, se eles tivessem pertencido à mesma diocese próxima, como se tornou Campanha, talvez pudessem ter se encontrado, né? Ou ao menos ter notícia um do outro, não sei, né? Sim, realmente. Mas então, continuando a nossa história, o Padre Vítor é ordenado em 14 de junho de 1851, em Mariana, no seminário, e depois ele vem para a Campanha. Ele fica em Mariana até o final do mês de julho, mas ele vem para a Campanha em julho para cantar a sua primeira missa na Igreja Matriz de Santo Antônio, que mais tarde se tornaria a catedral. Então temos aí uma outra grande festa em Campanha para a primeira missa cantada do Francisco de Paula Vítor. E agora ele já é recebido como um padre, né? Não mais como um negrinho que saiu da cidade, mas agora com a dignidade do padre, coisa extraordinária naquela época, né? Então toda essa história até agora não tinha entrado Três Pontas, né? É só Ainda Campanha não. por enquanto, né? Não, Três Pontas vai entrar só no ano seguinte, 1852. Até aqui, Campanha e Mariana, né? Sim. Foi uma efeméride, né? Uma festa em Campanha, a primeira missa do Padre Vítor, missa, almoço, toda aquela coisa, né? Discursos, banda, arcos de bambu, bandeirinhas Que e tudo legal, mais. gente. Fantástico. E o que que se passou? Depois do almoço, depois de tudo acabado, todo mundo foi para sua casa para o descanso depois do almoço. Inclusive o Padre Vítor foi para a casa paroquial. Mas passado pouco tempo, o Padre Vítor põe o seu chapéu. Os padres usavam naquela época um chapéu preto, né? E o Padre Vítor põe o seu chapéu e sai pela rua da cidade da Campanha, cumprimentando a todo mundo que ele encontra, e cumprimentando, tirando o chapéu. E todo mundo se pergunta, o padre mal descansou, onde é que ele já vai? Né? E não se surpreendem quando o Padre Francisco bate na porta da casa do mestre Inácio Barbudo, seu velho amigo, o alfaiate. o alfaiate. Que tinha lá, desafiado ele, né? E lá o alfaiate o acolhe com muita alegria, dizendo que maravilha acolher um padre, o senhor me abençoe. E o Padre Vítor dá a sua bênção, Deus te abençoe. E o Padre Vítor diz para ele, olha, mestre Inácio, meu grande amigo, a quem eu devo muito na minha vida, eu vim aqui com duas finalidades. A primeira, dar-lhe o meu abraço, o meu fraterno abraço, cheio de saudades, e trazer-lhe a minha bênção. E aí o mestre Inácio fica muito feliz. Mas a segunda finalidade da minha visita é pedir a sua permissão para ir lá no seu quintal e conferir os dentes das suas galinhas. Sensacional! Adorei! Muito bom, muito bom. O que demonstra um certo espírito de humor no Padre Vítor, né? E é fantástico ele fazer isso. Ele não tomou aquilo como um preconceito, uma ofensa, como né? uma ofensa, né? O Padre Vítor fica em Campanha cerca de 6 meses, ajudando o pároco da Campanha, e volta para Mariana. Em Mariana ele fica mais cerca de 6 meses. Até que em 14 de maio, né, de 1852, ele se torna pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Três Pontas. É aí, no dia 14 de maio, né, 10 dias antes da Senhora da Ajuda, no dia 24 de maio, que chega então o novo pároco
para a cidade dos Barões do Café. E aí a gente título, tem né? que... Eu gosto de ler, de fazer essa leitura, e convido vocês também a fazer essa leitura da sabedoria de Dom Viçoso. Dom Viçoso, que era negro, embora negro europeu. Europeu, né? Ele que acreditou e viu a vocação, e mais do que só a vocação sacerdotal, a vocação à santidade naquele menino negro, ele agora manda o padre negro, o primeiro padre negro do Brasil, o padre negro que tem aí 1 ano de ordenado, para ser padre da cidade, da paróquia dos Barões do Café. Até hoje. Até hoje é assim. É a paróquia dos Barões do Café. Né? Imagino que ia dar essa mistura, hein? Imagino que era isso naquela época. Qual foi o resultado? Os primeiros dias do Padre Vítor em campanha, missa vazia. Ninguém ia à missa. O pessoal rejeitou. Só se via na igreja os pobres e os menores da cidade. Não acredito nisso, gente. Exatamente. E antes que aquilo se estabelecesse, um grupo de coronéis, de barões do café, se juntou e foi a Mariana falar com o bispo. Foi a Mariana, pediu audiência com Dom Viçoso e disse claramente ao Dom Viçoso: como é que o senhor espera que nós escutemos no domingo pregar o evangelho para nós a um negro? Puxa vida. O senhor faça o favor de transferi-lo de lá, de sumir com ele de lá e de pôr lá um padre branco. E a sabedoria dos santos é incrível, porque Dom Viçoso também está em processo de canonização. Ah, é? É o servo de Deus Dom Viçoso, sim. Que bacana. O que faz o Dom Viçoso? Dom Viçoso briga com os coronéis? Não. Dom Viçoso desmascara o racismo dos coronéis? Não. Dom Viçoso diz aos coronéis o seguinte: eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu já fiz todas as transferências deste ano e não posso agora tirar um padre daqui para levar para lá ou tirá-lo de lá para levar para outro lugar. Então vamos combinar o seguinte: eu garanto aos senhores que nas mudanças do ano que vem, por essa altura, no ano que vem, eu tiro de lá o Padre Vítor. Vocês aguentem, suportem ao menos 1 ano, e eu prometo que eu o transfiro ao final de 1 ano. Passado 1 ano, quase 1 ano, o mesmo grupo de coronéis, de barões do café, pede outra audiência com Dom Viçoso. E com apenas 1 ano em Três Pontas, aqueles coronéis já haviam se convertido. E vão a Três Pontas pedir a Dom Viçoso que ele não cumpra a sua promessa. Que ele não tire de lá o Padre Negro, porque o Padre Negro é muito santo. Padre, eu tô arrepiado com essa história. Que é isso? Fantástico, eu acho isso de uma sabedoria, de uma perspicácia de Dom Viçoso fantástica. Né? É emocionante. É emocionante, mas é comprometedor. Né? Nesses tempos de racismo que nós estamos vivendo, não é de se estranhar que esses coronéis fossem racistas. O que é de se estranhar é que hoje nós sejamos racistas. Né? Hoje nós vivemos um racismo velado. Ninguém tem coragem de dizer, mas tem coragem de se ajoelhar em cima do pescoço de uma pessoa só porque ela é negra. E muitas outras coisas. Né? Essa é a que está mais em evidência. O Padre Vítor, então, fica em Três Pontas, não é transferido por Dom Viçoso. Sem nenhuma briga, Dom Viçoso conseguiu aquilo que ele queria. O Padre Vítor, logo em seguida, né, imaginemos que ele chegou em Três Pontas em 52, em 61, 9 anos depois,
ele inaugura um colégio, o Colégio Sagrada Família, que funcionava praticamente na casa paroquial, né? A casa paroquial e o colégio estavam muito unidos. E era um lugar onde... Hein? A casa paroquial é onde é a casa paroquial atualmente ou era outro lugar? Não sei te dizer. O que acontece? O Padre Vitor cria um colégio onde ninguém paga para estudar. Existe internato, semi-internato e externato, né? Existem várias modalidades. Ali eles têm estudos, eles têm comida, eles têm roupa, e ali estudam todas as pessoas que querem estudar, não só os filhinhos de papai. Porque os filhinhos de papai nessa época eram enviados para o Seminário de Mariana, eram enviados para o Colégio Sion, não sei se o Colégio Sion já funcionava nessa época em Campanha, então, a assessoria está me informando aqui, Mateus, que a casa paroquial não é onde era hoje, que a casa paroquial naquela época é onde hoje é o Cine Ouro Verde, o cinema, que está ali na esquina, atrás da igreja, né? Por onde a gente chega atrás da igreja. Né? É só por curiosidade, eu gosto desses detalhes, por isso que eu pergunto, e que bom que o seu diretor está falando aí no seu ponto, né? No ouvido. Pois tá ajudando. Muito bom. Então, o Padre Vitor funda essa instituição de ensino, num momento em que não há ensino público, no sentido que nós temos hoje. Os municípios não estão empenhados na escolarização das crianças. E o Padre Vitor tem essa intuição, que mais do que intuição, é o testemunho do que a educação fez na vida dele. Ele, como menino negro, sem posses, aprendeu a ler e escrever, aprendeu música, aprendeu línguas, e isso lhe abriu a possibilidade, inclusive, do sacerdócio. Né? Então ele vê a importância da educação, a importância, o leque de possibilidades que a educação abre para uma pessoa, especialmente para pessoas pobres. E ele se empenha nessa escola. Existe eu não consegui localizar, mas existe uma lista de personalidades ilustres do sul de Minas que estudaram na escola do Padre Vitor, no colégio, no Colégio Sagrada Família. Aqui, mas ele dava aula lá? Ó, minha curiosidade. Ele era o diretor. Ele foi o diretor do colégio por mais de 30 anos. Que bacana, gente. Eu imagino que ele dava aula também, né? Mas não tenho sustentação bibliográfica para dizer isso. Aliás, argumento histórico. Até tenho, porque uma das personalidades que estudou no colégio do Padre Vitor foi o primeiro bispo da Campanha. Quando a Diocese da Campanha é criada em 1907, foi nomeado bispo Dom João de Almeida Ferrão. E o Dom João de Almeida Ferrão tinha sido um menino campanhense como ele, que tinha estudado na escola do Padre Vitor. E os que conviveram com Dom Ferrão dizem que ele se orgulhava de ter sido aluno do Padre Vitor. Então, dá a entender que ele dava aula. Né? Sim. Agora vai ficar para a gente pesquisar a aula de quê e como que era. Pois existem muitas outras personalidades. Senadores, o senador José Bento, que dá nome a uma das principais avenidas de Pouso Alegre. O Dr. Samuel Libânio, que dá nome ao hospital de Pouso Alegre, foram alunos do Padre Vitor no Colégio Sagrada Família. Então esse colégio
foi um centro de formação da intelectualidade do sul de Minas no tempo do Padre Vitor. Um celeiro de talentos. Um celeiro de talentos. Mas esse colégio também se tornou uma grande preocupação ou um grande problema na vida do Padre Vitor. Porque o Padre Vitor era muito santo. E os santos têm uma grande dificuldade de conciliar a santidade com a administração. Então, mais uma vez, né, ali pela, sei lá, não sei bem a década, mas no tempo do colégio, mais uma vez, vão a Mariana denunciar o Padre Vitor ao bispo. Não é possível, e qual gente, foi a denúncia que fizeram do Padre Vitor? Que ele era mal pagador. Não é que ele devia para Deus e o mundo e não pagava. E por que ele devia? Porque era a forma que ele encontrava de manter o colégio, esse celeiro da intelectualidade dos talentos do sul de Minas. Então conta-se que o Padre Vitor recebeu uma comunicação que o bispo queria falar com ele. E ele montou no seu cavalo e foi para Mariana. Chegou na casa do bispo em Mariana, bateu a porta e fizeram anunciar ao bispo que estava lá o Padre Vitor. Sim. O bispo, sabendo da santidade do padre, sabendo assim, existem coisas que são meio lendas. Ainda era o Dom Viçoso? Não era mais, né? Não sei te dizer. Porque também não tenho a data precisa desse fato. Entendi. São coisas meio lendárias, né? Não são muito... né? Depois a gente pode conferir na biografia documentada que está no processo, se existe aí alguma informação sobre isso. Mas o que se conta? Se conta que o Padre Vitor entrou na antessala da casa do bispo, e quando o bispo apareceu, ele ficou tão ansioso para cumprimentar o bispo e beijar o anel do bispo, que ele tirou o chapéu e pendurou o chapéu na parede. Só que onde ele pendurou não tinha cabide nem prego. Não é possível. O chapéu ficou colado na parede. Isso! E o bispo arregalou o olho. O bispo esses que ia detalhes que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Da lenda que você gosta, né? O bispo que ia puxar a orelha do padre já mudou o discurso, assustado com aquele negócio. Como é que esse chapéu para aí na parede né? Se não tem nada. Se não tem nada. Se não tem um prego, se não tem um cabide, se não tem nada. Então o bispo já começou amaciando, né? Olha, o senhor sabe que eu tenho muita reverência pelo senhor, mas infelizmente eu recebi aqui uma denúncia e eu tenho que ouvir o senhor antes de fazer qualquer julgamento. Claro. E ele disse assim, olha, o senhor foi denunciado por ser mal pagador. Quando o bispo disse isso, o Padre Vitor caiu de joelhos diante dele e disse ao bispo assim, quem me denunciou tem toda a razão. Eu sou mesmo mal pagador. Devo para Deus e o mundo daquela cidade. E não minto para o senhor, é verdade. O senhor veja aí as penas que o senhor quer me dar e eu vou me converter. O senhor me dê a sua bênção, porque eu vou voltar agora para Três Pontas e vou dar um jeito de pagar todo mundo a quem eu devo. E o senhor depois me mande as penas, os castigos, por escrito, que eu vou cumpri-los sem faltar nenhum deles. E o Padre Vitor montou no seu cavalo e voltou. Voltou para Três Pontas e no caminho já foi matutando o que ele ia fazer para pagar as dívidas. E perdeu noites e noites entre perder o sono e rezar por essa questão, até que ele chegou a uma conclusão na sua oração. E depois que ele voltou de Mariana, o povo percebeu que o seu vigário estava moado, que o seu vigário estava triste, que
que hoje diríamos, o seu vigário está deprimido, né? Sim. E depois de alguns dias, o padre Vitor tomou uma decisão, chegou a uma conclusão. Ele disse assim: olha, eu não tenho como pagar essas dívidas. Então a única coisa que eu posso, para dar bom exemplo ao meu povo de Três Pontas, é pedir ao bispo que me tire daqui. E que me ponha numa paróquia menor, aonde eu não preciso ficar devendo a tanta gente. Nossa, e ele então resolveu pedir isso ao bispo. Mas a notícia se espalhou. E um dia o padre Vitor estava na sua cama, tentando, rezando e querendo dormir, e ele começa a escutar um alvoroço, um barulho de vozes, de pessoas e tal, e tal. E quando vê um barulho, um som de banda, e aquilo vai se aproximando, vai se aproximando. O padre Vitor já se levantou, já se compôs, né? Imagina, ele era o pároco, né? Naquele tempo era autoridade. O que está acontecendo na cidade, né? O padre Vitor se compôs, e quando ele se compunha, ele viu que aquele burburinho todo parou na frente da casa paroquial. Eita, banda, gente, uma multidão de gente. E algumas meninas, as mais formosas da cidade, com vestidos brancos de festa, e uma delas com uma bandeja cheia de flores. O padre Vitor desceu, abriu a porta, saiu, porque não dava para todo mundo entrar em casa, e no portão estavam essas meninas com uma bandeja de flores na mão. E a banda tocou o dobrado mais bonito que ela sabia, e quando terminou o dobrado, todo mundo gritando "Viva seu vigário", e assim por diante. Olha! Até que uma voz de homem forte no meio do grupo disse, tomou a palavra no meio da multidão e disse ao padre Vitor: olha, nós esperamos não chateá-lo com essa visita inesperada, mas nós queremos que essa visita seja o sinal do nosso amor e do nosso carinho para o Senhor. E por isso nós resolvemos vir a cidade inteira hoje visitar o Senhor tarde da noite para trazer o nosso presente. O Senhor, por favor, pegue as flores que estão aí nessa bandeja e o Senhor vai encontrar no fundo da bandeja o presente que nós queremos lhe oferecer. Que curiosidade, debaixo das flores estavam todos os recibos de que ele não devia mais nada para ninguém. Tudo tinha sido pago. Sensacional! Que legal, Tudo tinha sido pago pela população. E aí, ao final do discurso, ao final dele ver as flores, dizem os biógrafos que ele queria falar, agradecer, mas não conseguia, porque o beiço tremia muito, e ele era muito beiçudo, né? Então, ele não conseguia falar. Então aquele homem que tinha falado disse para ele assim: agora nós só esperamos uma coisa do Senhor, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não se vá embora. Se esse era o motivo para o Senhor ir embora da nossa terra, esse motivo não existe mais. E agora o Senhor fique conosco, por favor. Nós seremos eternamente devedores de tudo que o Senhor faz por nós, e o que nós fizemos não paga em nada a dívida que nós temos com o Senhor. E assim foi, né? Padre, de arrepiar essa história. Enquanto o senhor estava falando, eu fui lendo os comentários aqui. Pessoal, o pessoal tá adorando, tá todo mundo comentando, que história bacana, muita gente não conhecia, louvado seja Deus, todo mundo dizendo amém. O pessoal tá acompanhando bastante aqui o nosso bate-papo, viu? Que bom, que bom. São os exemplos desse nosso beato, mas que, como eu quero ressaltar, e já ressaltei 2 vezes, não podem ficar no passado, né? Tem que vir para o presente, né? Tem que fazer a gente pensar nas nossas atitudes racistas, no descaso com a educação ainda hoje, né? Nas coisas do nosso presente.
Os santos são testemunhas do passado, mas que iluminam o nosso presente, né? Aqui, padre, antes da gente continuar, o senhor sabe que a gente vai ter que abrir outra live, né? Ah, é? Já estamos terminando aí? Falta 1 minuto para acabar. A gente vai encerrar e vai abrir outra live. Mas enquanto isso, vamos falar do Gustavo. Gente, se você precisar de artes visuais, digitais ou impressas, pede para o Gustavo. Ele fez a nossa arte de divulgação dessa live aqui. Então, se você precisar, o site dele é www.pedeprogustavo.com.br. É isso mesmo, Padre Jean? É isso aí. pedeprogustavo.com.br. Né? Pode visitar o site, pode entrar em contato com ele. Sempre uma arte cheia de profissionalismo e de bom gosto. Olha a arte que ele fez. Você já viu, se você está aqui, né? Que comunica com clareza, com nitidez.